Olá, essa videoaula vamos apresentar aqui os custos logísticos na cadeia de suprimentos. Bom, as operações logísticas, de forma geral, possuem diversos custos, né? Porque a cadeia envolve compra de materiais, matéria-prima, dentro da logística interna e também a logística para distribuição e chegada dos produtos na mão dos consumidores. Então, esses custos logísticos, de forma geral, existem três que são os mais relevantes, digamos assim, que são esses três aqui: transporte, estoque e armazenagem. Mas existem outros custos, né? Nessa disciplina nós vamos tratar só desses três. Existem a questão de movimentações internas, embalagens, aquisição de tecnologias, né, questão tributária e também custos administrativos para gerenciar a logística. Então vamos focar nesses três primeiros. De forma geral, a nossa cadeia, então, tem um exemplo de indústria, né? E a gente tem os três subsistemas, né? Logística de suprimento, de produção, que seria a logística interna, e logística de distribuição, né? E dentro desse conceito, a gente vai estudar aqui o custo logístico total, considerando esses três principais custos. Custo de transporte, que dependendo do contrato, pode ser FOB ou CIF, custo de armazenar os materiais e o custo de manter esses materiais comigo. Quando nós falamos de custo logístico, existem dois princípios norteadores, né? O primeiro é que vai haver uma existência de trade-off, ou seja, custos e benefícios, né? Então, por exemplo, se eu escolher mais estoque, vou ter mais custo, mas eu vou atender mais rápido o cliente, né? Um exemplo. E eu tenho que usar sempre a abordagem do custo total, né? Não adianta eu olhar só, por exemplo, o custo do transporte, né? É muito caro trazer de avião, mas às vezes compensa dependendo do produto, né? A quantidade de produto do sistema. Então nós vamos ver esses conceitos com mais profundidade mais à frente. Custo total, vamos falar primeiro então do custo total de transporte, né? O custo total de transporte, ele pode ser terceirizado ou frota própria. Se for terceirizado, a gente vai tratar com esse conceito, que é o mais frequente, e a gente vai, o custo é frete, né? Mas quando é frota própria, você vai ter custo fixo e custo variável, né? E aí tem que trabalhar esse conceito um pouquinho mais. No caso, nós vamos falar sobre custo terceirizado. O que é o custo de transporte? O custo total de transporte de carga, né? São aqueles incorridos com o transporte do item. É proporcional à demanda para o período e aos custos do frete. Então, a demanda, a gente vai trabalhar sempre para fazer custo anual, né? E o custo de frete normalmente pode ser por unidade, por quilo, por pallet, por container. Isso varia bastante. Então, a fórmula é bem simples: demanda anual vezes o custo do frete por unidade. O custo total de armazenagem, a lógica é a mesma. Então, eu posso ter terceirizado, que aí eu vou ter um custo de aluguel, e se for próprio, eu vou ter um custo fixo e um custo variável. Nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina especificamente com terceirizado. Então, o nosso custo total de armazenagem são aqueles custos incorridos com a armazenagem do item, ou seja, tem que guardar eles em algum local, né? É proporcional à demanda para o período e os custos de tarifa de armazenagem, que também pode ser por quilo, por pallet, por container, por unidade, por caixa, então depende muito. Então também é bem fácil, né? A demanda anual vezes o custo para a tarifa de armazenagem para uma unidade, por exemplo. Então são custos bem simples. Agora, quando a gente entra no custo de estoque, né, que os estoques são aqueles custos incorridos com a compra, colocação do pedido, né, a manutenção do estoque e a falta do item em determinado período. Então, são quatro direcionadores, né? Então, o custo de aquisição, né, o custo de comprar o produto, o custo de fazer o pedido ao fornecedor
e o custo de manter esse estoque comigo, e o custo de falta, né? Tem uma penalidade aí por faltar o material. Então a gente vai ver cada um deles um pouco mais, de forma mais aprofundada mais à frente. De forma geral, os custos, então, eles vão ser divididos em 4 tipos. Então, a gente tem o custo de aquisição, que são os custos de materiais comprados ou fabricados, né, porque eu posso comprar eles internamente. O custo de fazer o pedido, né, que vai entrar computadores, material pessoal, telefone para fazer esse pedido, né. E quando a gente fala em custo de manutenção de estoque, nós estamos falando, então, de esses 3 custos, que é o estoque cíclico, o estoque médio, o custo de manter o estoque de segurança e o custo de manter o estoque em trânsito. Sendo que esse custo de estoque em trânsito só se eu tiver um frete for FOB, né? Se for CIF, não entra no meu cálculo, porque daí ele fica com a responsabilidade do fornecedor até ele entregar na minha empresa. E o outro é o custo de vendas perdidas, multas, que é o custo de falta, atrasos. Né? Então, esses 3 custos aqui, esses 4 são os 4 custos que a gente vai trabalhar nessa unidade.